e abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Abra aí, Daniel, capítulo 3. E vou te fazer um pedido desde já. Encontrando o texto, mantenha aberto neste capítulo, não feche a sua Bíblia ou não desligue, para que a gente possa caminhar. Vamos ler inicialmente os 7 primeiros versos desse texto, mas mantenha aberta para que a gente caminhe por ele naquilo que vamos dizer no nosso assunto desta noite. Vamos ler o texto, Daniel capítulo 3, vamos ler os primeiros 7 versos da palavra de Deus, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 75 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não a adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Amém? Vamos ler e agora vamos orar. Pai de amor e de graça, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de nos transformar, de nos mudar, de nos dirigir, de nos encorajar. Pai, nós pedimos que o Santo Espírito de Deus presida sobre este tempo, sobre a palavra de Deus, que ela nos fale, que ela nos ensine poderosamente nessa noite. Esse é o pedido e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho de um texto, de uma história que creio que a grande maioria de nós conhece. Um texto aonde nós temos aqui a história, que será contada, de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 amigos de um outro jovem muito conhecido, Daniel. Esses 3 jovens são jovens que vão enfrentar, logo adiante nesse texto, uma grande dificuldade, um grande desafio, mas vão também experimentar e viver um grandioso milagre. Essa história talvez é conhecida efetivamente por grande parte de nós. Nós vamos ver que efetivamente esses 3 jovens serão lançados nessa fornalha que o rei prometeu lançar, todo aquele que não se curvasse a ele. E esses jovens acabarão, e vocês sabem que eles acabarão sendo lançados nessa fornalha. 3 jovens que vão à fornalha porque tomam uma decisão difícil diante de algo aparentemente fácil e cômodo: se curvar àquela estátua que o rei Nabucodonosor havia construído. Concorda comigo que não era tão difícil? Sob o risco de perder a vida, por que não me curvar então àquela estátua e depois ir lá e pedir perdão a Deus? Senhor, o senhor sabe que eu me curvei para não ir para a fornalha. Então tinha uma saída aqui. 3 jovens que terão, como disse, a oportunidade de experimentar um grande milagre feito pelo próprio Deus. Agora, algo para nós. Deus vai realizar esse milagre não somente pela necessidade que esses jovens vão ter diante da dificuldade que eles vão viver. Não é só pela necessidade que Deus vai realizar esse milagre. Deus vai realizar esse milagre na vida desses jovens pela fidelidade que eles têm diante de Deus.
Eu creio verdadeiramente que o Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Se você crê, diga amém. Mas eu também creio verdadeiramente que o Deus que eu sirvo não é o Papai Noel. O amém já foi mais. Porque nós muitas vezes lidamos com Deus e com milagres como a gente lidava com Papai Noel. Eu quero o meu milagre. Lembra quando você era pequeno? Quem é do meu tempo? Eu quero a minha Calói. Cartinha no espelho, cartinha na gaveta de meia do pai, cartinha em todo lugar, cartinha no sapato. Eu quero a minha Calói, eu quero a minha Calói, eu quero a minha Calói. Chegava no Natal, via de regra, podia ser uma Monarque, podia ser, mas estava lá. E a gente muitas vezes lida com Deus dessa maneira. Agora, ou seja, quem aqui tem hoje uma grande necessidade diante da vida e precisa de um milagre, levanta a mão. Quem tem uma necessidade e precisa de um milagre? Olha que coisa boa, é o público certo, eu tenho também. Agora, eu creio que Deus é poderoso para fazer, mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que existe um caminho para que o milagre aconteça, e esse caminho é o caminho da fidelidade. Por isso o nosso tema nesta noite é esse, o milagre da fidelidade. Eu creio que vou experimentar um milagre e eu creio que todos nós vamos experimentar um milagre em nome de Jesus. Mas eu também creio que nós vamos precisar ter uma vida de fidelidade diante de Deus para experimentar esse milagre. Não é porque eu preciso que Deus vai me dar, porque se for assim, toda vez que a gente precisar, é só olhar para cima e o presente vem. O presente vem em resposta a alguma coisa e a fidelidade que nós vamos ter diante de Deus. Meus irmãos, vamos pensar sobre isso. O texto começa dizendo aí, da inauguração desse monumento aí que o Nabucodonosor construiu. Uma imagem, para que a gente possa entender quem era Nabucodonosor e a cabeça desse homem. Uma imagem de 27 metros, para que você não saiba, o Cristo Redentor tem 30. 27 metros, mas só que era de ouro. Esse homem constrói uma imagem do tamanho do Cristo Redentor, praticamente de ouro, para que todos pudessem adorá-lo. E ele convoca o povo para a inauguração dessa pequena obra de ouro de 27 metros. E olha o que acontece aí no verso 6 e 7 de Daniel 3. Ele determina algo diante daquela pequena escultura. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Simples. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, cítara, harpa, saltério, toda espécie de música, olha ali o que diz. Os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Meus irmãos, eles se prostram, todos os homens. Nabucodonosor era o rei do mundo existente na época. Ele era o rei sobre todos os reis, o homem mais poderoso da terra. E todos os homens, diante daquela representante de todas as nações que ali estavam, se dobram representando as suas nações e os seus povos com um único objetivo. Eu para a fornalha não quero ir. Eu para a fornalha eu não vou. Agora, eles fazem isso por medo, pensando em si mesmo e para poupar a sua própria vida. Mas então, 3 jovens judeus vão tomar uma decisão diferente, que nós sabemos qual é e nós vamos ver logo adiante. E essa decisão que eles vão tomar é que vai ser a porta de entrada para que eles possam viver esse grande milagre. Se você entende, diga amém. É uma porta que eles vão aceitar, que eles vão tomar. E olha o que diz aí no verso de número 12. Sempre tem alguém para delatar. Sempre tem, né, o famoso bate-pau, fofoqueiro, boca aberta. Está aí. Mas há alguns judeus, isso vão falar para o rei, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, e dá um nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha lá, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro de 27 metros, que custou uma fortuna, que o Senhor mandou erguer. Eles já haviam tomado uma decisão. Qual foi? Eles decidem ser fiéis, não a Nabucodonosor, não a estátua de 27 metros, mas eles decidem ser
fiéis a Deus. Se você quer ver um milagre, tem aqui uma chave para você. Tome a mesma decisão. Decida ser fiel a Deus. Por que nessa hora a gente não escuta aquele glória a Deus, aquele amém, quando você fala, decida ser fiel a Deus? Talvez se eu dissesse assim, o seu milagre vai chegar. Aí é glória a Deus. Agora, por que quando eu falo antes do milagre, você precisa decidir ser fiel a Deus, você fala? Decida ser fiel a Deus. Esses judeus tomam duas decisões. Eles não dão ouvidos ao rei Nabucodonosor. Babilônia, meus irmãos, Nabucodonosor representa e sempre vai representar a voz do mundo. A voz daquilo que chega para a gente a todo momento. Eles se decidem a não ouvir essa voz. E não se dobram àquela imagem de poder, de poderio, de ouro, de valor, de dinheiro, de tudo aquilo que aquilo representava. Eles não se dobram. Agora, como disse, ela não foi uma decisão fácil. Foi? Qual era o risco de não fazer isso? Qual era o risco? A morte, a fornalha. Agora, foi fundamental para que eles experimentassem algo tremendo logo adiante. É necessário mais que nossa necessidade, como eu disse, para receber um milagre. Afinal, como também já disse, Deus é poderosíssimo para fazer qualquer tipo de milagre, mas sempre em resposta a uma atitude que nós precisamos tomar. Nós viveremos milagres, eu creio nisso, se não formos fiéis a Deus simplesmente para receber um milagre, mas porque nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? Olha só, você sempre tem uma segunda chance de mudar de ideia. Olha aí, nos versos 13 a 15 desse texto. O rei, sabendo então disso, que tem lá 3 desobedientes, judeus, arrogantes, que não querem se dobrar à sua estátua, ele vai fazer algo aqui. Furioso, Nabucodonosor então manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, olha lá, estão diante do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Olha o que diz o 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, o que diz lá? Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Meus irmãos, eles recebem aqui, sabe o quê? Uma oportunidade. Ou não? É uma chance. Ele chama os meninos, bota os meninos lá e pergunta, é verdade que vocês não querem se dobrar à minha imagem? Diante do Nabucodonosor, aquele rei megalomaníaco, piromaníaco, queria pegar todo mundo e queimar, podia dizer, não é verdade. Não. Quem falou isso, senhor? De jeito nenhum. Cadê a estátua? É agora que eu vou dobrar. Aonde é que está a estátua? Mas eles dizem o quê? Não, sustentam aqui. Ele fala, mas então antes da resposta eu vou dizer algo para vocês. Vocês têm mais uma chance. Ninguém vai para a fornalha aqui. Basta, então, se dobre. Se dobre que a chance está aí. Uma oportunidade. Agora, o problema é que quem oferece essa oportunidade é o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então aqui nós temos que ter uma outra lição para nós. Cuidado com as oportunidades. Meus irmãos, eu estou cansado de ver a gente falar e cantar e a gente pedir uma porta aberta. Abre uma porta que eu caio dentro. Senhor, me abre uma porta, me abre uma porta. Vi uma porta aberta, entende que se tem coisa boa do lado de lá, é por lá que eu vou entrar. O problema é muitas vezes quem oferece, é quem faz a oferta. Daniel e esses jovens, lá no capítulo 1 de Daniel, já tomam uma decisão. São trazidos como escravos
judeus para a Babilônia. E quando chegam lá, eles têm uma oportunidade de entrar no palácio, viver no palácio, comer da comida do rei, viver a vida do rei, para serem preparados para servir o rei. Comida do rei, eles eram escravos, não tinham nada para comer como escravos. E qual é a decisão que eles tomam? Não vou comer dessa mesa, não vou comer dessa comida, vou tomar água, vou comer legumes e vou mostrar que com a minha água e com os legumes que eu vou comer, com a atitude que eu tomei, eu vou ficar melhor do que quem comer na mesa do rei. Uma decisão, eles tomam essa atitude, porque eles sabem quem está fazendo a oferta. Meus irmãos, o problema é sempre quem faz a proposta e quem faz a oferta. Nós temos um exemplo bem claro disso. Jesus recebeu uma excelente proposta, após estar 40 dias no deserto, em jejum, sem beber e sem comer. Lembram quem fez a proposta para Jesus? Quem? Tem até medo de dizer, mas é ele mesmo, né? É o demônio. Satanás faz uma proposta para Jesus. Parece boa. 40 dias sem comer e sem beber, mande que essas pedras se transformem em pão, só come e fica tudo certo. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Aí ele diz, mas tem uma outra coisa boa. O Senhor, sendo Filho de Deus, tem os anjos à sua disposição. Se jogue daí de cima lá para baixo, que os anjos vêm e seguram o Senhor. O Senhor vai ver que o Senhor está coberto e cercado de anjos por todo lado. Ele responde e diz, não. E finalmente ele faz a proposta das propostas. Leva ele no pináculo do templo e mostra, está vendo todos os reinos do mundo? Se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Há de convir, eram boas propostas ou não eram? Claro que era, pão para quem está com fome, e anjo para guardar você em tempo todo. E todos os reinos do mundo eram ótimas. O problema estava em quem fazia a proposta. E nós temos que entender isso. O problema é quem fez essas excelentes ofertas. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, cuidado, porque em momentos e tempos difíceis, são os momentos que nós mais recebemos propostas que nós não devemos aceitar. Talvez você esteja aqui, o Espírito de Deus estava falando no seu coração. Eu estou quase topando, eu estou quase aceitando, eu acho que aí a gente se convence. É de Deus. O crente gosta desse negócio, né? É de Deus. Ganhei algum, é de Deus. Vai entrar um dinheiro, é de Deus. Apareceu é de Deus. Cuidado com a porta aberta. Porque a porta que nós devemos entrar é a porta que Deus abre. Porque essa porta que Ele abre, ninguém vai fechar em nome de Jesus. Mas se não vier dele, diga não. E espere o milagre vindo de Deus para a sua vida. Diga não. Agora, esses meninos precisam mostrar que eles têm fé em um Deus verdadeiro. E olha aí, uma resposta de fé genuína precisa ser dada. Olha aí a resposta desses meninos, no verso 16 e 17. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Eu gosto disso. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Meus irmãos, ele não tem dúvida, ele diz assim, ó, nós não vamos nos dobrar, porque o Deus a quem nós cultuamos pode livrar-nos. E ele diz, e Ele nos livrará do quê? Das tuas mãos. É o que diz o texto. No verso anterior, Nabucodonosor perguntou algo, talvez você se lembre. Que Deus pode livrar vocês das minhas poderosas mãos? Que Deus pode livrar? Essa é a pergunta que a gente mais escuta quando está atravessando uma luta. Cadê o seu Deus que vai agir em seu favor nesse momento? Onde é que Ele está? Que Deus é esse? Deus minúsculo. E é o que ele diz lá. Agora, a resposta deles é, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar e Ele nos livrará. Meus irmãos, isso é fé. Diga, fé. Isso é fé. Agora, crer que Ele tem poder para livrar. Creia, Deus tem poder para livrar você. Você crê nisso? Crê que o Deus que você serve tem poder para livrar você? Crê ou não crê? Isso, muito bom. Eu gosto disso, eu também creio. Mas só que, infelizmente, tem um outro verso na sequência, não sei quem botou, mas está aqui.
Vamos ver o verso 18 de Daniel 3. Por que puseram esse verso aí? Meus irmãos, o que diz lá? Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você pode dizer ali, volte por favor, até a segunda vírgula, leia bem bonito ali, bem forte ali, até a segunda vírgula. Mas se, não, vamos ficar só aqui. Mas se ele não... Aí eu pergunto a você, e se ele não fizer? Crer em Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Quer experimentar um milagre? Crê em Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Tenha fé em quem Deus é. Pode repetir isso? Tenha fé em quem Deus é. Muito mais do que naquilo que ele pode fazer. Meus irmãos, Abraão diante do altar, prestes a sacrificar Isaque, tinha que crer em quê? Em quem Deus é, antes de crer no que ele podia fazer. Porque quando o filho olha e diz, papai, tem aqui o cutelo, tem aqui a lenha, tem aqui o fogo, e onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele responde, Deus proverá. Isso é crer mais no Deus que provê do que na provisão de Deus. Você e eu precisamos viver um milagre crendo mais em quem Deus é do que aquilo que Ele pode fazer. Creia em quem Deus é na sua vida, porque Ele é Deus, Ele salvou você, Ele levantou você, Ele curou você, Ele ama você. Creia nisso. Jó, meus irmãos, no capítulo 13, quando estava no mais profundo, no ápice da sua dificuldade, ele diz assim, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó experimentou o milagre de Deus. Abraão experimentou o milagre de Deus, porque confiaram em quem Deus é. Ame a Deus por quem Ele é. E você vai experimentar um milagre na sua vida. Agora o rei fica bravo, o rei fica nervoso, o rei fica chateado. Lá no verso 22, ele vai dizer então que se cumpra o decreto. Lancem esses meninos na fornalha, manda aquecer 7 vezes a fornalha, manda que os soldados mais fortes os amarrem e joguem eles na fornalha. Diz que o fogo era tão terrível que os soldados que foram jogá-los na fornalha morreram queimados pela temperatura da fornalha. Olha a cabeça do rei Nabucodonosor, o coração desse homem. Agora, meus irmãos, para Sadraque, Mesaque e Abednego, não era tempo e não dava mais tempo de se arrepender. Agora era a hora de enfrentar a fornalha. Talvez você esteja num momento desse, enfrentando a fornalha, no meio da dificuldade, vivendo um momento difícil que você não acha saída e solução. E aí então, o que será que Deus iria fazer? Impedir que eles fossem jogados na fornalha? Poderia impedir. O soldado não morreu lá? Morreu o soldado queimado do lado de fora. Podia falar, não. Mas o soldado morre, mas dá tempo de empurrá-los para dentro do fogo. Então não livra da fornalha. Mas Deus não podia apagar o fogo da fornalha? Podia também. Na hora que eles caem, Deus apaga o fogo. É o que Deus fez? Não. Vejamos aí, no verso 25, vejamos aí o que acontece com aqueles homens dentro da fornalha. Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Meus irmãos, Deus realiza aqui o milagre, sim ou não? E o milagre em resposta a uma decisão deles se manterem fiéis até o fim, sim ou não? Mas entendam uma coisa aqui, o milagre aconteceu aonde? Fala bonito e alto, aonde? Dentro da fornalha. Não foi lá que o milagre aconteceu? Meus irmãos,
A gente pensa assim, Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Não tirou, não. A gente não presta atenção no texto. Quem é que mandou Sadraque, Mesaque e Abednego sair da fornalha? O rei. Diz o texto que ele chegou lá e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam daí, vem para cá, sai daí. Foi o rei que mandou sair. Agora, dentro da fornalha é que eles receberam o verdadeiro milagre. E esse milagre, meus irmãos, eu desafio alguém de vocês aqui dizer para mim que nesse momento da sua vida, mesmo que você estiver passando a maior luta da sua vida, você também não tem recebido. Sabe qual foi esse milagre que eles receberam dentro da fornalha? Dá uma olhadinha no texto aí que nós acabamos de ler. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Nabucodonosor olha para a fornalha, eram 3. E Nabucodonosor vê o 4º homem. Ele dizia, ele se parece com o filho dos deuses. Sabe qual é o milagre? A companhia de Deus. Você tem experimentado a companhia de Deus em meio à sua luta? Não tem. Você tem experimentado a companhia de Deus em meio da sua luta? Vocês têm vivido um milagre do Senhor. Mas não é só isso. Sabe o que mais? Esse texto continua dizendo, desamarrados e ilesos. Sabe o que mais você tem vivido e é um milagre de Deus na sua vida? O livramento de Deus. Você muitas vezes nem sabe do que Deus tem te livrado. Nem tem noção do livramento que hoje na sua vida você viveu, mas eu quero dizer para você que hoje, se você está aqui, é porque Deus tem te livrado, Deus vai continuar te livrando, isso é milagre, livramento de Deus. Mas diz ainda mais, porque ele via esses homens assim, e diz, o fogo não tinha atingido o corpo deles, nem chamuscado seus cabelos, nem suas roupas, sequer tinham cheiro de fumaça em seus corpos. Sabe o que isso mostra? Que além da companhia de Deus, o livramento de Deus, você tem experimentado o cuidado integral de Deus. Deus não cuida só de uma coisa na sua vida. Deus não cuidou só da vida deles. Deus cuidou da roupa deles que estava lá no fogo. Deus cuidou de todos os detalhes, porque diz que eles foram lançados cheios de coisas lá, de colar, de tudo com eles, e Deus cuidou deles de maneira integral. Deus tem cuidado de você de maneira integral. Deus tem cuidado de tudo na sua vida. Isso é milagre. Diga glória a Deus. Isso é o verdadeiro milagre. Quem tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha não foi Deus, foi o rei que os mandou sair de lá. Aquele que os jogou lá, os manda sair de lá. Sabe por quê? Porque reconhecem que existe um Deus altíssimo sobre a vida deles, e existe um Deus sobre a sua vida. Ele é Deus altíssimo, e as pessoas vão ver esse Deus na sua vida, e o milagre vai chegar em resposta à sua fidelidade a esse Deus. Creia nisso, é um caminho. Você tem a companhia de Deus, Deus tem livrado você da destruição e Deus tem cuidado de tudo que você tem. Meus irmãos, confie em Deus, mesmo que isso custe tudo o que você tiver. Porque diz no verso 28, que eles confiaram nele. Nabucodonosor vai dizer, louvado seja o Deus de Sadraque, que Deus que ele nem reconhecia, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Olha o que diz, eles confiaram nele no verso 28, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto, a adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Confie em Deus, mesmo que isso custe tudo que você tiver, porque a hora que você estiver disposto a fazer isso, o seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Meus irmãos, o rei da Babilônia, no começo desse texto, faz um decreto de morte. 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 Querendo ser adorado sobre toda a terra, acima de todo e qualquer Deus. Mas ele termina esse texto fazendo um novo decreto. Sabe como Nabucodonosor termina esse texto? Decretando, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa
contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Aqui nós vemos o propósito desse milagre, assim como todo milagre, o nome de Deus sendo glorificado. Nabucodonosor reconhece que existe um Deus acima dele mesmo. Nabucodonosor, existe um Deus acima dele, que somente esse Deus tem poder de livrar. O Deus que nos faz companhia quando estamos no meio da fornalha, o Deus que muda o coração do rei, pode mudar o coração de qualquer pessoa, transforma um decreto de morte num decreto de vida, e transforma fidelidade a Deus em reconhecimento humano. Porque no último verso desse texto, ele diz: esses meninos merecem ser promovidos pela fidelidade que eles têm ao Deus que eles servem. Seja fiel a Deus e experimente um milagre na sua vida. Eu quero orar. Você quer ver um milagre na sua vida? Diga amém se você quer. Mantenha sua fidelidade a Deus. Não aceite propostas que não venham de Deus, mesmo que pareçam ser a única alternativa para você. Creia nele pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Confie somente nele, mesmo que isto custar tudo que você tiver. E eu quero convidar você que precisa de um milagre e que entendeu essa mensagem, a tomar uma posição, como a posição desses moços. Eu serei fiel a Deus. Eu esperarei a porta que Deus vai abrir. Eu me manterei fiel, não aceitando propostas que não venham dele. E eu declaro, e eu creio, e eu sei que Deus é Deus. E ele sendo Deus, tem poder de realizar um milagre na minha vida.